uma subcultura das pessoas que passam 24 horas no computador. O planeta inteiro está conectado à internet. Isso significa que tem acesso a todos os sistemas de informação. A Web 3, também conhecida como Web 3.0, é um termo que se refere à próxima geração da internet, que promove protocolos descentralizados e que visa reduzir a dependência em relação às grandes empresas de tecnologia, como Google, Amazon, Facebook, Netflix e outras. Essa busca por protocolos descentralizados é importantíssima para a causa da liberdade na sociedade, pois as grandes plataformas não são árbitros neutros entre as diferentes visões de mundo de seus usuários. Na verdade, elas impõem seus próprios valores a eles. Os algoritmos são usados para manipular a opinião pública e, além disso, criam as bolhas ideológicas que prejudicam o desenvolvimento dos jovens e que certamente serão matéria de artigos acadêmicos no curto e médio prazos. Pessoas ficam falando com quem pensa igual, sem contato com o contraditório, e passam a achar que tudo na realidade é reflexo do próprio pensamento da bolha. Quando precisam agir na vida real, acabam encontrando um mundo bem mais complicado e complexo para lidar, principalmente no que tange o mercado de trabalho, o que resulta em vidas frustradas e até traumas. Assim, o combate à censura das empresas da Web 2.0, com o avanço de um protocolo mais descentralizado, não traria apenas melhora na livre circulação de ideias, preocupação primária entre os libertários, mas também melhora na saúde psicológica, além de ganho em maturidade para os jovens. E como liberdade é indissociável de responsabilidade, quanto mais maturidade tiver os indivíduos de uma comunidade, maior será o aprimoramento da causa da liberdade. E a solução para o problema da censura online jamais será a violência, isto é, não será pedir para o Estado produzir leis dizendo o que as empresas podem ou não podem fazer em suas plataformas, mas sim a modernização da internet ao ponto que as Big Techs se tornem obsoletas ou que se adaptem ao novo paradigma. E o novo paradigma é que as redes sociais não são mais um mero produto como a TV e seus programas. Elas são novas categorias da experiência humana e de como as pessoas se relacionam entre si e organizam suas instituições sociais. A Web 3.0 vai produzir um mundo online para onde as pessoas vão migrar e as velhas estruturas institucionais terão que se reinventar, assim como as Big Techs também terão. Quem tem mais idade testemunhou o nascimento e o desenvolvimento das Webs 1 e 2.0. A diferença entre elas, de forma abreviada, é como se a Web 1 fosse aquela internet sem nenhuma interação de dados, marcada por fóruns. E a Web 2.0 é a de hoje, com toda a dinâmica das redes sociais como Twitter e Facebook. A Web 1 era bem descentralizada, alicerçada em protocolos abertos. No entanto, oferecia aos clientes uma experiência estática, sem os recursos para desenvolver os sites ricos em conteúdo de hoje em dia. Já a Web 2.0 nos conectou por meio de mídias sociais e sites dinâmicos, mas à custa da centralização, principalmente de armazenamento de dados e informações sensíveis dos usuários em posse das grandes empresas. A Web 3.0 é a internet emergente da tecnologia descentralizada das blockchains, e que, junto da inteligência artificial, vão combinar o melhor dos dois mundos, a descentralização da Web 1 com a imersão e a interação da Web 2. Na 3, não será necessária a centralização de dados, pois as inteligências artificiais serão capazes de ler e processar as informações diretamente dos usuários. O objetivo é produzir sites e aplicativos abertos em rede, onde haveria um oceano de informações distribuídas. Explicando melhor, sites ou protocolos abertos são aqueles que desenvolvedores completamente independentes podem construir aplicativos em cima deles. Por exemplo, hoje o Twitter é uma plataforma fechada, isto é, ninguém pode usar do protocolo do Twitter para criar apps próprios. Por outro lado, com os protocolos abertos da Web 3.0, camadas e camadas de aplicativos serão construídas a partir deles. Imagina uma blockchain S, onde em cima de seu protocolo se criem aplicativos análogos aos do YouTube e Facebook.
Toda a interação do usuário ficará registrada na blockchain S, isto é, o vídeo ou o post que a pessoa subiu no YouTube S vai ficar gravado na imutável blockchain S. E se a pessoa descumprir as regras do aplicativo YouTube S e for expulsa do app, ela poderá facilmente subir o vídeo nos outros aplicativos que operam com o protocolo S. Ressaltando a diferença entre as gerações da internet, a Web 1.0 foi aquela da década de 80 até o início dos anos 2000, e também conhecida como web estática, pois oferecia apenas uma quantidade limitada de informações e pouca ou nenhuma interação do usuário com os sites e com outros usuários. Naquela época, não havia como comentar artigos. Além disso, não havia algoritmos para vasculhar as páginas da internet, tornando difícil para as pessoas encontrarem informações específicas que buscavam. Isto é, o usuário interagia de forma passiva com o conteúdo dos sites e o armazenamento de dados dependia individualmente dos servidores de cada site. Já a Web 2.0, que é a atual, tornou a internet muito mais interativa. Com as inovações, as startups puderam construir plataformas dinâmicas que abriram um caminho para o florescimento das redes sociais e do conteúdo gerado pelo usuário, já que as informações agora podiam ser compartilhadas e distribuídas entre indivíduos, plataformas e aplicativos. Assim, os indivíduos passaram a interagir de forma ativa e o armazenamento de dados tornou-se propriedade das gigantes de tecnologia. Nas chamadas nuvens, as fotos, documentos e arquivos das pessoas estão alocados nos servidores das Big Techs, ou seja, em posse delas. Nesta era da Web 2.0, a vida das pessoas foi atrelada ao mundo virtual das redes sociais, e o sustento deste serviço prestado aos usuários acabou evoluindo, não para o pagamento de uma taxa de inscrição pelo uso da plataforma, mas para o pagamento com a nossa atenção, sendo a exposição de publicidade ao indivíduo o mecanismo de sustento das plataformas. Primeiro, foi aceito que as empresas usassem nossos dados para expor publicidade, e em seguida, foi aceito que vendessem os dados para terceiros. Agora, as chamadas Big Techs possuem o poder de excluir nossos perfis da vida virtual em suas plataformas, o que não seria um problema se a vida virtual e a vida real não tivessem se misturado de maneira indissociável. Na Web3, o indivíduo será o proprietário do conteúdo que ele produz e o armazenamento será distribuído entre os usuários. Um exemplo que todos conhecem da Web3 é o torrent, em que arquivos são armazenados na máquina de cada pessoa e quando ela está conectada ao programa, outros usuários conseguem fazer o download do arquivo que está em sua máquina. Mais do que isso, o sujeito faz o download simultâneo de pedaços do arquivo de diferentes usuários, de trecho em trecho de usuários diferentes até o download estar completo. Uma Netflix da Web 3.0 seria um programa que, quando acessado, o usuário conseguiria ver diretamente o filme, conectando-se a milhares de outras máquinas que possuem o arquivo e que forneceriam os dados que na sua tela se traduziria no filme. Não será necessária a centralização do armazenamento da Netflix, por exemplo. Neste sentido, novos arranjos serão inventados para financiar a produção de obras. Não será o fim dos filmes, pois o engajamento em enredos é uma demanda humana, não uma invenção do capitalismo. E qual será a grande vantagem da Web 3.0 na perspectiva libertária? Primeiro, sem um controle centralizado, os intermediários serão removidos da equação, pois eles não são mais os responsáveis pelos dados das pessoas. Isso reduz o risco de censura por parte de governos ou empresas. Segundo, aumenta a conectividade de dados. À medida que mais produtos, serviços e máquinas são conectados à internet, maior a quantidade de informação disponível online. E com as ferramentas apropriadas de Big Data e busca, mais facilidade os indivíduos terão para atender suas necessidades específicas. Além de mais acesso à informação, a grande conectividade de dados vai permitir que arquivos e fotos fiquem distribuídos por milhões de máquinas, cada uma armazenando alguns pixels, alguns pedaços do arquivo, e somente o dono teria acesso ao acervo com a sua chave privada. Isso iria reduzir o imenso poder das Big Techs que possuem suas fotos, possuem seus hábitos e que se utilizam disso para vender para terceiros que vão te oferecer aquela propaganda personalizada. A Web 3.0 será um ganho para a privacidade dos indivíduos. Ela vai reequilibrar o poder de quem tem acesso aos seus dados e será uma perda para as empresas que vendem os dados dos usuários para terceiros.
além de uma enorme derrota para a máfia que ataca sites em busca de obter os dados das pessoas. Por fim, surgirá um comércio onde o próprio indivíduo poderá ser beneficiado por ceder seus dados, pois da mesma forma que o navegador Brave recompensa quem clica em suas propagandas, empresas irão prover alguma vantagem para aqueles usuários que optarem por abrir suas informações. Tudo indica que na Web 3.0, o indivíduo será o proprietário de seus próprios dados e será aquele que sairá empoderado frente às grandes marcas, além da redução da burocracia estatal e redução do poder dos intermediários, sendo criado um ecossistema virtual vibrante e muito dinâmico. Question's always how.